Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Por acaso alguma vez você já falou alguma coisa ou deixou uma opinião sobre algum conteúdo na internet? Pode ser no seu meio social de amigos e você foi comparado com um bolsonarista e sua opinião nem foi algo assim, tipo, digno de ser chamado de bolsonarista. Apenas discordou de algo que aqueles progressistas falaram. Você entende do porquê isso acontecer? Por que eles fazerem esse tipo de comparação? Por que eu tô te perguntando isso? Porque tá sendo algo muito recorrente aqui na página, algumas pessoas chegarem para mim e falarem: Matheus, eu tô um pouco assustado porque eu tô concordando com coisas que pessoas de direita estão concordando. E a galera dessa esquerda liberal vive me comparando a bolsonarista, falando que eu tô com medo de estar sendo bolsonarista. Simplesmente por criticar o Lula, ou por criticar as políticas de esquerda, por ser crítico de gênero, por criticar movimentos negros e a postura liberal que alguns deles estão tomando, por criticar essa falta de diálogo da esquerda com o povo, a forma com que a campanha eleitoral está sendo feita, entendeu? Então, assim, tem muitos seguidores que estão falando também: Matheus, desde a última eleição eu não falava com a minha família, eu não falava com meu pai, com a minha mãe, eles são bolsonaristas, eles são de direita, são evangélicos, o que for, eu não conseguia conversar com eles. A partir dos seus conteúdos eu estou tendo uma visão semelhante a deles em alguns pontos. É claro que a gente não vai concordar com tudo, nem com quem colocou a gente no mundo, né? 100%. Mas a gente tem pontos comuns. Então é isso que eu quero trabalhar nesse vídeo de hoje. Eu quero mostrar para vocês que, sim, a gente tem sim pontos comuns com a direita conservadora. Tanto quanto a direita liberal e a esquerda liberal também têm pontos comuns. Então, não estranhe se um dia você estiver vendo um vídeo, alguma coisa, algum conteúdo e falar assim: pô, eu concordo com isso, mas isso com certeza no meu ciclo de amigos lá da faculdade seria visto como algo bolsonarista. Eu tô aqui para te explicar nesse vídeo o porquê disso acontecer. Quais são esses pontos comuns que a gente tem. Mas antes de tudo eu gostaria de deixar muito claro: é normal num momento de polarização como esse, a gente olhar para o outro espectro político e ver nele tudo de negativo e tudo de mal que há no mundo, a ponto de a gente falar assim: se aquelas pessoas morressem, sinceramente, se aquelas pessoas sumissem da Terra, o mundo seria um lugar maravilhoso automaticamente. Essa é a tecnologia da polarização. Ela existe para isso. Ela é uma ferramenta de guerra. A guerra interna, quer dizer, o governo quer que o povo brigue, às vezes não só o governo, mas o governo estrangeiro também. Essa é uma ferramenta que divide o povo e ela é usada desde a colonização para enfraquecer uma população, gerar conflitos e com isso o estrangeiro ou o governo que quer ascender dominar. Quando uma pessoa fala assim: ah, será que isso é coisa de bolsonarista? Tudo que está de errado está nisso aí. Se eu concordar em uma coisa com eles, eu sou esse tipo de pessoa que é o pior tipo de pessoa. E isso também vale pro outro lado. O bolsonarista que está vendo esse vídeo aqui, ele pode falar: pô, eu concordo com o que ele está falando ali, mas isso é coisa de comunista. Tá entendendo? E o comunista é o vilão que tem que desaparecer. O que eu quero mostrar para você é que nós somos um único povo. Nós somos o povo brasileiro. E nós temos muita diversidade dentro dos nossos pensamentos, da nossa forma de acreditar nas coisas, de viver, de falar e etc. Na opinião política não vai ser diferente. Só que a gente tem que entender que a gente tem que se mover pelo que há de comum. E é justamente o que há de comum que nos aproxima nessa situação. No momento onde a polarização está cada vez maior, se aproximando da eleição agora, nós estamos nos aproximando. Por quê? Porque nós percebemos que, tanto na direita quanto na esquerda, existe essa segregação, essa fragmentação baseada na ideologia, baseada na visão de mundo, baseado na polarização, e isso não agrada a eles. Eles entendem que, tanto na direita quanto na esquerda, às vezes as pessoas tomam decisões muito irracionais baseadas apenas na ideologia e negam a realidade e fecham os olhos para a realidade. Um exemplo como esse, citado tanto na direita quanto na esquerda, seria a questão da Amazônia. Dos dois lados tem gente achando que o mundo quer proteger a Amazônia. Do outro tem gente entendendo que a questão da Amazônia é vital para a nossa soberania e nós, como povo brasileiro, não estou falando de esquerda e direita, povo brasileiro, a gente tem que ter sim esse ponto comum para a gente defender a nossa soberania. Aí você vai falar: quem está defendendo a soberania brasileira hoje? Pelo menos discursivamente. Não estou falando de ações práticas. A direita. A esquerda tem algum discurso soberano hoje? Na realidade, não. Se eu fizer uma enquete, muita gente vai falar assim: gente, vocês preferem que os Estados Unidos tomem a Amazônia do Brasil para cuidar, ou vocês preferem deixar ela na mão do Bolsonaro? Acho que 90% ou 90 e poucos por cento vai falar que prefere dar para os Estados Unidos, de mão beijada. O que é isso? É luta por soberania? Ah, Matheus, mas o Bolsonaro ele destrói a Amazônia. Tá, e o que você acha que o estadunidense vai fazer com a Amazônia? Ele vai preservar, fazer um canteirinho bonitinho, botar um zoológico? Não, ele vai explorar. Então, esse ponto vital é o que nos une. Por quê? Porque existe a direita conservadora e a direita liberal. Existe a esquerda anti-imperialista e a esquerda liberal. Nós da esquerda anti-imperialista, eu digo nós, né, porque até pouco tempo eu me definia unicamente como esquerda, hoje eu me digo nacionalista.
Então eu não partilho de todas as ideias da esquerda, mas eu me encontro no nacionalismo como uma ferramenta útil para as minhas ideias, para expressar o que eu penso, e também representa muito bem a visão política que eu tenho do Brasil hoje. Então a galera dessa esquerda anti-imperialista, ela percebe essa jogada do capital ocidental para tentar tomar riquezas, né, e tentar manipular a política, manipular populações dos países periféricos com o único interesse de explorar, porque é sobre isso. Eles querem sim explorar, eles querem mais dinheiro, eles querem mais poder. E para isso a gente tem que estar controlado, a gente tem que estar submisso. Então essa galera dessa esquerda, ela fala, opa, tem coisa errada aí. A galera da direita conservadora, eles também são anti-imperialistas em um certo ponto. Porque eles defendem o quê? Que a riqueza brasileira tem que ficar para o povo brasileiro. Porque, no geral, essas pessoas conservadoras são pessoas que olham para a política brasileira e falam o seguinte: esse Estado, ele está contra mim. A gente trabalha e não consegue comprar as coisas. O país é tão rico, tão grande, tão maravilhoso, mas vai tudo para fora. E os políticos aqui só roubam. Então essa pessoa, ela enxerga na direita conservadora um caminho, né, que tem a ver com as bagagens dela, sim, para encontrar um viés político onde ela possa trabalhar e fazer aquilo que ela acredita ser melhor. Enquanto a galera da esquerda anti-imperialista, eles entendem que há uma estrutura sistêmica que ferra eles, que também é chamada de imperialismo, e enquanto houver nações dominando a gente e impedindo o nosso crescimento, a gente não vai se desenvolver, não vai desenvolver a nossa indústria, e aí nesses pontos a gente combina ideias. Por quê? Porque a galera dessa direita conservadora também é nacional desenvolvimentista, também é nacionalista, também preza pela cultura brasileira e pelos valores brasileiros. Aí você vai falar, Matheus, os valores do povo brasileiro são fascistas. Falar, meu irmão, é o povo que a gente tem. Se você acha que é fascista ou não, é sua escolha se aproximar ou não, mas eu acredito que os movimentos populares têm que sim estar próximo do povo. Os movimentos que se dizem populares, que se dizem pela emancipação do povo, pela melhoria, pela dignidade, têm que estar próximo do povo. Então, se você não é capaz de se conectar com esse povo, com que povo você vai fazer revolução? Me diz. Com o norueguês? Ou você acha que esse Estado que só mata a gente e faz um monte de merda com o nosso dinheiro vai dar faculdade pública para todo mundo, vai dar o FRJ, né, com os melhores professores para todo mundo, para ir a gente fazer alguma coisa? Porque todo mundo vai ter a mesma mentalidade que você. Me poupe, né, galera? Então o que eu queria deixar claro é que sim, a gente tem pontos comuns. Por exemplo, a direita liberal, ela segue um caminho do liberalismo econômico, e para isso ela acredita que o Estado não deve regular muitas coisas. Isso vale, por exemplo, para a questão criminal no sentido do quê? Do porte da cannabis, do consumo da cannabis. Então, não à toa, isso é uma pauta comum tanto na esquerda liberal, a legalização, quanto na direita liberal. Por quê? Porque para a direita liberal é o mercado, para a esquerda liberal é o consumo. É comprador e vendedor, né? Ou vamos dizer melhor, que na esquerda a galera acha que a cannabis não devia dar prisão, porque isso aí é uma coisa de opressão que vem lá da escravidão e tem as origens do fumo da Angola e etc. Mas não muda o resultado final. Eles acabam apoiando a mesma proposta. Não à toa você vai ver um monarca defendendo a mesma coisa que um militante da UFRJ ou da UF ou de qualquer lugar aí vai defender. E não só nesse ponto, entre outros pontos. Se você acha que o Estado não tem que regular as coisas, então tudo isso para dizer o quê? Que há sim pontos comuns, esses pontos devem ser trabalhados, e que movimentos liberais de esquerda e de direita que hoje estão sendo usados para alavancar a agenda global, eles vão acabar gerando conflitos dentro do próprio lado. Ou seja, tanto a direita está em conflito com ela mesma, quanto a esquerda está em conflito com ela mesma, e ainda tem o povo que está observando isso. Se nós que somos de esquerda, anti-imperialista, estamos putos com o que está acontecendo dentro da esquerda hoje, né, por causa dessa esquerda liberal, você imagina o povo que não tem essa proximidade com a esquerda, com as pautas que a gente pensa, né, com o conteúdo que a gente trabalha. Essa galera vai correr pra direita com medo, tá entendendo? E aí você vai falar, mas ele vai pra extrema direita porque ele é fascista. Não, mano, é porque ele vê que na esquerda não se debate o pão de cada dia, não se debate o preço da passagem, tá entendendo? Não se debate a oportunidade de emprego, crescimento econômico, se debate pronome neutro e gênero. Ai, Matheus, você tá falando isso, você é transfóbico, sei lá o que. É o que vocês sabem fazer, é cancelar as pessoas, né? Dizer que tem uma porrada de alegorias aqui que vocês inventam pra poder dizer que a pessoa não é boa o suficiente pra falar com você, ou sequer pra abrir a boca e falar o que ela pensa. É isso, é um controle do pensamento, só pode falar quem concorda. Então assim, mano, tem uma polarização em curso, esses pontos nos aproximam. O que eu posto aqui na página são conteúdos que fazem vocês refletirem. Eu coloco sim minha posição política porque eu não sou neutro, não existe neutralidade, e vocês vão tirar as conclusões de vocês com base no que vocês acreditam. Nem todo mundo aqui concorda em tudo comigo, poucas pessoas concordam em quase tudo comigo, a grande maioria não concorda em quase nada, mas concorda em algum ponto. E é a concordância que nos faz seguir, porque a gente debate, a gente cresce junto. Às vezes a pessoa ela não vai concordar, mas ela passa a rever aquela pauta que eu estava tratando. E é isso que vai nos aproximar. Então, quanto mais os extremos ficarem exaltados, fazendo suas maluquices lá fora da realidade, mais as pessoas vão se juntar em algo que é comum, algo que mantenha as bases da realidade sólida. Porque é isso que está acontecendo. A realidade está sendo destruída, desconstruída de ambos os lados. E as pessoas querem se sentir fixas em alguma coisa, elas querem se sentir pertencentes a alguma coisa.
Por isso eu sou nacionalista, porque eu acredito que a nação, o brasileiro, é o que a gente tem de comum, ser brasileiro. Seja de norte a sul, a gente precisa se unificar num momento como esse para defender o que importa. E o que importa é a nossa dignidade, a nossa soberania, nossos valores e a estabilidade política desse país. Porque enquanto tiver essa guerra, esse fala-fala no Congresso, né, nos instrumentos de poder do Estado, muito discurso e pouca ação para resolver coisas que são urgentes, a gente vai continuar nesta merda. E isso não vai mudar por eles que estão lá ganhando 30 mil, 40 mil, 200 mil sem pagar imposto, né, sem ser descontado. Igual o professor, que é o funcionário do baixo escalão, que vai pagar 20 e poucos %, né? Entre outros, os militares, por exemplo, praça, vão pagar altos valores de imposto dentro do seu contra-cheque, enquanto um cara lá do STF que ganha 200 mil, juiz que ganha lá que não foi nem eleito, ele não paga essas coisas. Então o povo tá vendo tudo isso. E não é esses caras que vão fazer as coisas boas para nós. Então a gente tem que se unir. Se a gente não tiver unido, a gente não vai ter força para nada. Eles vão fazer o que eles querem, vão passar o que eles querem. E o que eles querem é ferrar a gente. Se a gente não tiver essa noção de unificar no momento onde tudo é fragmentar, a nação vai cair, a nação vai ser fraca. Nós vamos estar sempre de joelhos para os estrangeiros, para os interesses de fora. Nossos interesses têm que estar em primeiro lugar, o nosso povo tem que estar em primeiro lugar. A riqueza que é produzida aqui tem que ficar aqui, entendeu? E não vai ser estadunidense que vai dar isso para nós, não vai ser russo, não vai ser chinês. É o nosso povo que tem que lutar pela sua própria independência, porque isso não é liberdade. O que a gente vive no Brasil não é liberdade. E a gente só vai construir essa liberdade junto. Então, para concluir, galera, é isso. Quando vocês se depararem com uma ideia desse tipo, será que o que eu tô falando, o que eu tô pensando é coisa de bolsonarista? Cara, vai lá conversar com o bolsonarista e ver se é isso mesmo. Por que você não vai lá? Você tem tanto medo deles? Você tem medo de concordar com eles? Sabe? Eu acho que tem coisas que são lógicas, são coisas reais, coisas materiais. E se do lado de lá eles estão vendo isso, mano, eu vou ficar do lado dos que não estão vendo? Não, eu vou concordar com eles nesse ponto. Isso faz de mim bolsonarista? Isso faz de mim eleitor do Bolsonaro? Ou etc., do Moro? Não, não faz. A gente pode concordar em alguns pontos. A gente deve concordar em alguns pontos. É pelas nossas concordâncias que nós devemos nos mover, entendeu? E debater nossas discordâncias. Sem cancelar o outro lado, sem matar o outro lado, sem agredir. A gente tem que debater. Porque é só assim que a gente vai progredir. E se unir. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção até aqui. Tamo junto. Não esquece que se você quiser apoiar meu trabalho, que é muito importante para mim, você entre no link do Apoia-se, que é apoia.se/criadefato, e lá você pode fazer uma colaboração para minha campanha mensal para estar me ajudando a continuar com esse trabalho aqui no Instagram, no YouTube, no Twitter e outras redes que eu faço parte. Por isso agradeço a atenção de vocês e uma ótima semana.